Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula referente à disciplina de ética profissional do curso técnico em enfermagem. Meu nome é André de Oliveira Mendes, eu sou enfermeiro, né? E na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre negligência, imprudência e imperícia dentro da profissão, né? Essa aula, no caso, já foi dada em sala de aula, então aqui é uma videoaula que a gente grava, né, nós professores, para estar disponibilizando para todos os alunos, certo? Então, assim, recapitulando algumas coisas, nós falamos bastante, né, e vez ou outra eu comentava na sala de aula, referente à negligência, imprudência e imperícia dentro da profissão de enfermagem, né? E aí sempre surgia comentários, sempre surgia questionamento, sempre surgia dúvidas sobre esses temas, né? Que eu sempre falo e sempre gosto de, digamos assim, de comparar que esses são os 3 erros da profissão que pode te punir, né? Que pode você chegar a levar até perder o seu exercício profissional, certo? Então vamos lá ver o que é, no caso aqui, começar por negligência. Negligência é um tipo de falta, né? Tudo o que te condiz com a falta de atenção ou cuidado, né, ali dentro no âmbito profissional, da profissão de enfermagem. Então, ou seja, é a inobservância de deveres e obrigações. Então, a palavra-chave aqui que a gente sempre utiliza é deixar de fazer, né? Então, quando você deixa de fazer, quando você falta com alguma questão ali dentro no âmbito profissional, você está agindo com negligência, né? Então, ou seja, é aquele enfermeiro preguiça, né? Então, o enfermeiro ele sabe como fazer, né? Não é que ele não sabe, ele sabe. Porém, ele está ocupado ali mexendo no WhatsApp e ele passa ali do horário de fazer a medicação ou realizar o procedimento, ocasionando ali um dano para o paciente. E óbvio, né, para configurar a negligência, no caso você tem que agregar, né, na verdade não é nem a palavra agregar, você tem que fazer, né, acontecer a falta e também tem que ocasionar o dano para o paciente, certo? E aí fazendo isso, todas essas características aí incorrem em negligência. Então, age o enfermeiro com negligência quando ele deixa de praticar atos ou não determina atendimento compatível com o recomendado pela ciência médica em relação ao estado médico do paciente. Exemplo, um acidente de veículos com lesões e fraturas variadas. O óbvio é, né, que até para um leigo é a medida absoluta importante o exame físico e uma anamnese completa para detectar todas as possíveis lesões, né? Que é quando você chega ali onde ocorreu o acidente, você vai observar quem está mais grave, quem está menos grave, quem que você vai socorrer primeiro, né? Então esse exame físico, né, que é chamado de anamnese, ele é essencial em um acidente de veículos. Então, se o enfermeiro, neste caso, ele deixa de tomar essa providência, ele estará deixando de empregar todos os meios para a cura ou melhora do seu paciente, constatando, né, posteriormente, que o paciente ele veio a falecer, né, ou agravar o seu estado de saúde com ou sem sequelas, em razão de ter sofrido traumatismo craniano não tratado, no caso, por negligência, né, da equipe de saúde. Então, é óbvio ali que toda a equipe ela terá de indenizar o paciente correspondente. Então, pessoal, sempre quando vocês ouvirem falar determinado profissional da área de enfermagem, então da área de saúde, agiu com negligência, então ele agiu com falta, ele faltou com atenção, ele faltou com cuidado, ele deixou a desejar no serviço dele, ok? Outro ponto aqui da negligência é quando acontece a alta médica prematura, né? No caso do médico que dá alta ao paciente que ainda necessita de tratamento hospitalar. Também pode ser considerado negligente quando, em razão do seu ato, vem o paciente sofrer danos à saúde, sofrer sequelas ou vier a óbito, né? Venha a falecer.
Também acontece, né, isso bastante, amputar uma perna quando é a outra que estava doente. Então, ou seja, geralmente o membro, vamos supor, o membro inferior esquerdo é que está com câncer. E aí o médico vai lá, pela falta de atenção, vai e amputa o membro inferior direito, que é a outra, né, o outro membro que está são, sem a doença, no caso, ali presente. Então, ou seja, tudo isso incorre também, né, na característica da negligência, né, sendo que a falta de atenção, cuidado, é ilícito penal e ilícito civil. Então, o profissional, ele tanto vai ser penalizado, digamos assim, pelo Código Penal brasileiro, né, e também pelo Código de Ética da categoria, e também ele pode indenizar em dinheiro, pecúnia, né, para o paciente, no caso, para o cliente, né. Então, cabendo ali a ação de indenização, e também independente da ação penal em razão da lesão corporal. É óbvio, né, pessoal, que eu sempre falo que existem vários tipos de erros. Nós erramos todos os dias, né? Vez ou outra a gente se depara com um erro. Só que existem níveis e níveis de erro, né? Existem aqueles erros que são aceitáveis, né? Em contrapartida, tem aqueles outros erros grotescos, né? Aqueles outros erros que são um pouco mais difíceis de você, digamos assim, jogar um pano em cima e ninguém vê. Então, ou seja, professor, quer dizer que eu fazer um tipo de procedimento sem luva é um erro? É um erro, porque o contato com o paciente você tem que estar, no mínimo, com luva de procedimento. Mas, assim, é aquele contato que, digamos assim, você não vai ser punido, né? O máximo que você pode receber é uma advertência verbal, né? Ou então por escrito, e você aprender ali que os demais procedimentos você vai fazer com luva, mas no caso da negligência, não. A negligência é um pouco mais, digamos assim, mais pesada, né? O ato de negligência, de agir com negligência para com os pacientes dentro da profissão de enfermagem. Bom, o próximo ponto aqui é a imprudência. Então, a imprudência, né, ela é o ato de agir perigosamente, com falta de moderação ou precaução, temeridade. Então, ou seja, a pessoa, ela sabe que ela está errada e mesmo assim ela vai agir erroneamente, né, para ocasionar um dano. Então, o enfermeiro que passa dos limites, por exemplo, né, e a palavra-chave aqui é correr riscos. Então, ou seja, você sabe que se você ir, você vai correr um risco, você está correndo um risco ali, e mesmo assim você vai. Então, praticar procedimento de risco, sem os equipamentos necessários a um atendimento de emergência. Nos hospitais ou clínicas em que não existem equipamentos apropriados, não se deve fazer procedimentos como cirurgia, com anestesia geral, pois a anestesia em si já é um elemento de risco. Então, fazer um parto sem possuir aspirador de líquido amniótico, por exemplo, é necessário para retirar o líquido que a criança ela geralmente aspira. Então, tem que, no caso, ter esse equipamento para fazer a aspiração, certo? O enfermeiro obstetra também, que tenta fazer um parto com distorce, mesmo com a presença de um médico no estabelecimento de saúde. Então, ou seja, né, o enfermeiro obstetra, pessoal, é só em alguns casos que ele consegue fazer o parto, que ele pode fazer o parto. Em outros casos, infelizmente, não. Se o médico ele está ali presente, a responsabilidade tem que ser do médico. Ele quem tem que fazer. O enfermeiro tem que auxiliar e assistir, certo? No caso de um anestesista, fazer 2 anestesias simultâneas. Então, na sala 1, está tendo cirurgia. O anestesista vai lá e aplica anestesia. Na sala 2 também está tendo outro tipo de cirurgia. Vai lá o anestesista de novo e aplica anestesia. Então, ou seja, isso, de uma certa forma, é a imprudência, né? Então, fazer 2 anestesias simultâneas não pode. Então, alguns médicos anestesistas correm o risco e atendem 2 ou mais cirurgias ao mesmo tempo, né? Então, a simples prática desse expediente já configura o ato ilícito penal, que é a imprudência, né? Então, o ilícito civil, ele somente será possível havendo qualquer tipo de dano para o paciente, como já foi falado, né? A responsabilidade solidária, ela importa observar que o ilícito, ele também é ético, merecendo representação junto ao CRM e ao COFEM,
né, o Conselho Regional de Medicina e ao Conselho Federal de Enfermagem, e o médico cirurgião e o enfermeiro que aceita fazer uma cirurgia nessa situação também são responsáveis, né, porque da mesma forma assumiram o risco juntamente com o médico anestesista. Então, pessoal, neste caso, pouco importa se o médico anestesista ele seja da equipe, né, ou então ele está ali somente para aquela cirurgia, porque no caso a responsabilidade civil do cirurgião e do enfermeiro, e nesse caso aí ela se configura solidária, em razão de tratar-se de ato ilícito penal e não de contratual, certo? Então, no caso ali, você assumiu o risco. Então, quando você assume o risco, né, agiu ali perigosamente, você agiu de uma certa forma, né, você agiu e cometeu o ato de imprudência. A imperícia, né, o próprio nome já vem falando, imperícia. Então, a imperícia é um pouco mais fácil de você identificar ela, porque geralmente a pessoa ela não tem experiência, né, ela falta a experiência ali, ou então ela não tem o conhecimento prático necessário para exercer, para os exercícios, né, da profissão, e no caso é uma pessoa inábil, né, ela não é perita, ela não faz aquilo. Então, ou seja, ela não tem aptidão, não tem destreza para manusear, para fazer aquele tipo de procedimento. Aí mesmo assim a pessoa vai lá, faz e erra. Então a palavra-chave é não sabe fazer, falta de conhecimento. Então se eu colocar na prova, né, para você identificar quais as questões referente a que não sabe fazer, a falta de conhecimento, se é imperícia, negligência ou imprudência, no caso ali você tem que identificar, certo? Que é imperícia. Então, o enfermeiro que só colou na escola e tenta fazer um procedimento que não tem conhecimento suficiente para fazê-lo, seja ele total ou parcial, sem conhecimento, mas quer fazer e erra. A imperícia se caracteriza quando o enfermeiro ele tem todos os sintomas que indicam claramente uma determinada doença e, por falta de prática, prescreve tratamento para outra doença. Né? De uma certa forma, isso aí é uma falta de conhecimento, né? Então é a imperícia. E o enfermeiro é imperito ainda o enfermeiro que equivocadamente realiza um procedimento que não pode ser revertido, né, gerando sequelas para o paciente. São comuns pessoas que se submetem a cirurgias plásticas e têm músculos seccionados, né, e perdem os movimentos da expressão. Então, há casos que o paciente submete-se a uma cirurgia de próstata e, devido a uma cisão de um músculo peniano, perde a potência e até o controle, né, da urina. Então, ou seja, esse paciente aí tem que andar sondado e tudo mais. É toda uma complicação. E imagina só, os homens, né, no caso que vou fazer um tipo de cirurgia, né, pegar e perder a sua potência, no caso, a sua ereção. Então, esse homem aí, é óbvio que ele nunca mais vai voltar ao que ele era antes, né? Isso aí são procedimentos que a gente fala irreversíveis. Não tem como você reverter esse quadro, certo? Então, de uma certa forma, isso aí é o profissional agir com imperícia para com a profissão. Então, pessoal, também podemos falar aqui, né, citar que o enfermeiro que se submetendo a uma injeção intramuscular profunda e tem seccionado o nervo ciático, né? Então, como já foi falado, em várias disciplinas também que vocês vão ter ao longo do curso, vocês vão estudar profundamente que a injeção intramuscular ela tem que ser profunda e você tem que fazer o quê? Tem que aspirar para você verificar se você, no caso, acertou ali, né, algum nervo ou então até mesmo uma artéria, não sei, uma veia, enfim. Então isso não pode, né, jamais não pode. Então, na sala de vacinas e a administração de medicamentos parenterais são situações onde mais se detecta a imperícia na enfermagem, principalmente devido à fraca formação acadêmica oferecida por algumas instituições de ensino. Então, é importante ressaltar que não são todos os tipos de erros que ensejam em indenização civil, porque os próprios tribunais superiores já têm jurisprudência pacificada de que o ser humano, por mais especializado que ele seja, ele sempre está sujeito ao erro, né? No caso, a falibilidade. Então, como já foi falado, né, e eu friso aqui para a gente finalizar essa aula, mas o erro grosseiro é aquele que poderia ser evitado com cautela, né, e atenção em
ou em uma obediência às normas e técnicas recomendadas, é que pode dar o ensejo à indenização civil, certo? Pessoal, a gente para por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida, eu sempre vou estar à disposição, né? Para estar sanando as dúvidas, para a gente estar debatendo, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser.